This call is now being recorded. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui. Nós paramos na correção, né? Na letra B, da página 45. E aí eu queria já pedir para, assim que possível, você estar aí ligando as câmeras de vocês, tá? Agradeço. Vamos lá. Letra B. A exemplo da letra A, né? Você vai calcular as raízes. No caso, é uma parábola decrescente, porque o termo é negativo. Você vai calcular o delta. Vai ficar 8 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 16. Aí o seu delta vai ficar 64 menos 64. 4 vezes 16 é 64, que vai dar zero, né? Vai ficar 64 menos 64, então o delta vai dar zero. E aí, quando o delta dá zero, a gente só tem uma raiz, né? Então, a gente tem duas raízes reais e iguais, no caso. Mas a mesma coisa de ser só uma. Vai ficar menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é zero, sobre 2 vezes a, que é menos 1. Então, ficou menos 8 dividido por menos 2, que deu x igual a 4. Então, a raiz aí dessa equação é 4. Significa que o gráfico, né? O eixo do gráfico, o vértice, ele toca em apenas um ponto no gráfico, beleza? E se você for calcular o x-vértice, né, o x-vértice vai ser menos b sobre 2a, vai ser a mesma coisa, ó, vai ser 4. E o y-vértice é delta menos delta sobre 4a. No caso, vai ficar 0 sobre 4 vezes menos 1, ou seja, o y-vértice é 0, né? Então, a gente tem que as coordenadas do vértice são 4 e 0, que é a mesma coordenada do x aqui, ó. Então, como que vai ficar o gráfico? Aí o termo C também, né? O termo C é menos 16, então quer dizer que ele vai cruzar o eixo Y no menos 16. Então, as informações que a gente tem para montar o gráfico são essas, né? Eixo X, eixo Y. A parábola, ela vai cruzar aqui, vai fazer mais ou menos esse movimento, né? Ó, em um único ponto, que é o ponto 4 e 0. E aqui, o eixo Y vai cruzar no menos 16, ó. E o eixo de simetria é esse aqui, né? Pronto, a parábola vai ficar mais ou menos nesse estilo. Se você quisesse calcular mais pontos, tudo bem, você poderia calcular o 5, aí substituiria 5 na função, ou o 2, e aí você poderia encontrar quantos pontos você quisesse. Mas aí já é suficiente para você esboçar mais ou menos como que vai ficar o seu gráfico, né? Ele é decrescente e vai ter esses pontos aí. Então, um minutinho aí, vocês copiarem, eu apago para fazer a letra C.
apagar, viu, gente? A letra C, vamos fazer do mesmo jeito, né? Ó, ela é até mais fácil, porque ela não tem o termo C, é só y igual a x ao quadrado menos 6x. E aí, para encontrar a raiz, você pega o x ao quadrado menos 6x igual a zero, evidencia o x, né? Vai ficar x que multiplica x menos 6 igual a zero. Aí você pega ou x igual a zero, ou x menos 6 igual a zero, que vai dar x igual a 6. Então, as raízes são zero e 6. Sempre que não tiver o termo C, uma raiz vai ser zero, e a outra você descobre, né? E a outra vai ficar aqui dentro do parênteses, quando você faz a evidência. Então, quer dizer que a parábola vai cruzar o eixo x nos pontos 0 e 0, né? E nos pontos 6 e 0. Se ela cruza o eixo x, o y é sempre 0, tá, gente? E aí aqui na frente ficam as raízes, que no caso é 0 e 6. Por isso que ficou 0 e 0 e 6 e 0. Beleza? Bom dia. Bom dia. Aí a gente vai precisar do x-vértice, do y-vértice e do termo C. O termo C você está vendo que não tem. Então o termo C é 0. Significa que ele vai cruzar o eixo y no 0, que é exatamente esse ponto aqui, ó, 0, 0, coincidiu. Aí o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. No caso vai ficar 36, ó. Aí o x-vértice é menos b sobre 2a, que vai ficar 3, né? E o y-vértice é 36 dividido por 4a, que vai dar 9. Então, o vértice, as coordenadas do vértice são 3 e 9. Agora é só colocar aqui no gráfico, né? Eixo X, eixo Y. Bom, menos B, tá, gente? Ó, aqui é Y vértice, né? É menos delta, então fica menos 9, e não 9, né? Menos 9. Ok. Vamos lá, o ponto 0, 0 é aqui. Vamos supor que o ponto 6 e 0 seja aqui, ó. Então, o gráfico ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza? Aqui é o ponto 0 e 0, que é uma das raízes. Aqui, onde está cruzando o eixo X, ele cruza em dois lugares. É o ponto 6 e 0. O local em que ele cruza o eixo Y também é no zero, ó, por causa do termo C. E está faltando só as coordenadas do vértice, né? Coordenadas do vértice é o pontinho aqui mais baixo do gráfico, que é onde o gráfico aqui ele muda sua trajetória, né? Ó. Ele começa decrescente, aí chega nesse ponto ele começa a ser crescente. E aí a gente já sabe que é o 3 e o menos 9. Então aí tá feito o esboço do gráfico, né? Fica mais ou menos desse jeito aí. Beleza? Quem não ligou aí sua câmera, ligar, por favor. A gente que ainda tá com a câmera desligada, João Pedro, Alexandre, Luana, Gabriel.
Pode apagar, gente? Tem alguém copiando? Tá, então vamos para página 46, a sétima questão, né? Ó, em relação ao gráfico da função tal aí, pode-se afirmar que o vértice é o ponto 5 e menos 9. Bom, para se afirmar isso, a gente tem que calcular o x-vértice e o y-vértice, né? Então, vamos lá, o x-vértice vai ser quem? Menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 10 sobre 2 vezes menos 1, né? Que o a é menos 1. Vai ficar 10 dividido por 2, que vai dar 5. Então, o x-vértice é 5. Até agora, ok. Ele disse que o x é 5. E o y9, precisamos do delta, né? Delta é igual a b ao quadrado, as 10 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 16. Então, vai ficar 100 menos 64, que vai dar 36. E aí, jogando o y-vértice, que é menos delta sobre 4 vezes a, realmente vai dar 9. Então, as coordenadas do vértice são 5 e 9. Então, a resposta aí é que esse primeiro parênteses está correto. Beleza. O gráfico cruza o eixo x nos pontos 2 e 0 e menos 4 e 0, ou seja, as raízes são 2 e menos 4? É isso que ele está perguntando. Vamos ver. O delta é 36. Vamos jogar na fórmula de Bhaskara. Vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, sobre 2 vezes a. O a é menos 1, então aqui embaixo vai ficar menos 2, né? Então, o x1 vai dar o quê? Vai dar menos 4 dividido por menos 2, que dá 2. E o x2 vai dar menos 16 dividido por menos 2, que dá 8. Dá 2 e 8, né? E não 2 e menos 4. Então, o segundo parêntese não está correto, né? E agora, só o primeiro está correto. É uma parábola de concavidade voltada para cima? Não. O termo A é negativo, ela é menos x ao quadrado. Então, a concavidade é voltada para baixo. Então, o terceiro também está errado. É uma reta? Não, piorou. Uma parábola não tem nada a ver com a reta, né? Uma equação do segundo grau, ela é sempre uma parábola. Uma equação do primeiro grau, que é sempre uma reta. Então, como é do segundo grau, não pode ser uma reta. Então, a única que está certo mesmo é a primeira. Primeira afirmação aí. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal aí, ó, João Pedro, Luana, Jorge, um aviso, um pedido. Vamos fazer a oitava. Estou na sétima, aí tem alguém copiando? Só dá um legalzinho aí para a câmera que eu entendo. Pode apagar, né? Tá bom. Vamos lá para a oitava. Ao observar um jogo de futebol, um físico usou a função tal aí para descrever a trajetória da bola em um chute ao gol. Como é o gráfico que representa essa função? É de boa. É fazer igual a sexta, né? É só montar o gráfico. Então vamos lá. A função aí, a gente precisa das raízes do delta. Então vamos calcular primeiro o delta. Vai ser b ao quadrado, no caso 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 5.
Então vai ficar 36 menos 20, que vai dar o delta igual a 16. Beleza. E aí, as raízes, né? Vai ficar menos b, no caso, menos 6, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes a. O a é menos 1, né? Então, 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2 aqui embaixo. E aí, o x1 vai ser menos 2 dividido por menos 2, que dá 1. E o x2 vai ser menos 10 dividido por menos 2, que dá 5. Então, vai ser 1 e 5. As raízes. Quem seria o x-vértice? X-vértice seria menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 6, que o b é 6, né? Sobre 2 vezes a, que é menos 1. Vai ficar 6 dividido por menos 2, que dá 3. E o y-vértice vai ser menos 16 dividido por 4 vezes a, que a é menos 1. Então, vai ficar menos 16 dividido por menos 4. Então, o y-vértice vai ser 4, né? Então, quer dizer que as coordenadas do vértice são os números 3 e 4. E o termo C? Quem é o termo C? O termo C é o menos 5. Então, quer dizer que o gráfico ele vai cruzar o eixo Y no menos 5. Pronto, já encontramos as informações. Agora é só fazer o gráfico. Como o termo A é negativo, a parábola vai ser decrescente, né? Vai ter concavidade voltada para baixo. O eixo X, eixo Y. O menos 5, ele vai estar mais ou menos aqui. Então, ela vai cruzar o eixo Y aqui, né? Ó. Aí, os pontos são 1 e 5. Então, 1, vamos supor que 1 seja aqui e o 5 seja aqui. Aí, você faz o gráfico mais ou menos onde você quer colocar os pontos, né? Ó. Aqui é o ponto 1 e 0, né? Porque o primeiro é 1. Aí, aqui, ó, é o ponto 5 e 0. Aqui, ó, onde cruza o eixo X, onde cruza o eixo Y, é o menos 5. Então, é o ponto 0 e menos 5. Porque ó, é no eixo Y. No eixo Y, o valor de X é 0. E está faltando só o vértice. O vértice é 3 e 4. Então, vamos marcar aqui o vértice. 3 no X, 4 no Y. Pronto. Aqui é o vértice. E aí fica desse jeito o gráfico da função. Então, a trajetória da bola, como o eixo X é o solo, né? Ó, daqui ela subiu e desceu, né? A trajetória da bola é essa. Só isso. Pode apagar, pessoal. Então, nós vamos lá para a página 47.
falar aí sobre o valor máximo e mínimo de uma função. O valor máximo e mínimo, como eu já falei na aula passada, na aula da explicação, na aula retrasada. Ó, se uma função ela é crescente, como é o caso dessa aqui, ó, ela tem um valor máximo, né? Função crescente não, decrescente, né? Essa aqui é decrescente. Ela tem um valor máximo. É onde fica o vértice, ó. O vértice ficou lá em cima? Sim, então é um valor máximo. Se o vértice ficar lá embaixo, numa parábola crescente, o vértice fica lá embaixo, né? Ó? Porque a parábola crescente, o formato dela é esse, ó. Então o vértice fica aqui. Portanto, ela tem um ponto mínimo, ela tem valor mínimo, tá? E essa aqui tem valor máximo. Então, primeiramente, você tem que só colocar isso aí como prioridade. Valor máximo, função decrescente. Valor mínimo, função crescente. Beleza. Não tem como você calcular o valor máximo dessa função aqui, ó. Porque ela não tem valor máximo, ela tem valor mínimo. Então, a questão só vai perguntar para você o que for possível você responder. Então, por exemplo, ó, tem um terreno, vou usar esse exemplo aqui. Existe um terreno de medidas. Ó, isso aqui aparece muito, tá, gente? Prova de instituto, se você deseja fazer aí essas provas avaliativas de SESC, essas coisas. Aí é uma das coisas que mais aparece. É questão de calcular o valor máximo e mínimo. Por exemplo, você tem aqui esse terreno. E aí, ele tem medidas x e aqui 144 menos 2x. Então, vamos calcular a função que representa a área. X, ele representa a medida do comprimento, né? E o y vai representar a área. Então, se eu quiser calcular a área desse retângulo, eu multiplico base vezes a altura, né? Ó, a área é base vezes a altura. Onde o meu A é o y. Por quê? Porque eu vou transformar isso aí numa função. E a minha base e a altura envolve x, né? Então, vai ficar 144 menos 2x, que é a base, vezes a altura, que é x. Ok? Aí eu vou multiplicar, ó. Y vai ser 144x, né? Fazendo a distributiva aqui, simples, ó. 144x menos 2x ao quadrado. Beleza. Se quiser até eu vou colocar na ordem, ó. Na ordem do termo A, B e C, né? Ó. Menos 2x ao quadrado mais 144x. Beleza. Aí eu posso... Você tá vendo aí. Se eu for fazer o gráfico dessa função, você se pergunta, né? Ele vai ser crescente ou decrescente? Como o termo A está negativo, ela vai ser decrescente, né? Decrescente tem um ponto máximo. Então, essa função aqui, ela vai ter um valor máximo. Aí a questão vai te dar um terreno, por exemplo, como eu dei aqui de exemplo, com essas dimensões, 144 menos 2x e x, ou qualquer outra envolvendo x, né? E vai te perguntar qual é o valor máximo da área desse terreno. Ou seja, qual é o maior valor que a área pode atingir, né? Qual é o maior valor? Que o valor não é infinito. Dependendo do valor de x que você colocar aqui, ó, por exemplo, se você colocar x igual a 1, a sua área vai ter 142, vamos por metros quadrados, ó. Que aqui vai ficar menos 2 e aqui 144. Aí subtrai e dá 142. Só estou dando exemplos, tá? Se você trocar x por 0, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 0. Então, sua área vai ser 0. Se você trocar x por 2, você já vai encontrar outro valor, tá entendendo? Então, à medida que você vai colocando valores diferentes para x, você vai encontrando valores diferentes para y. Só que dentro desse monte de valor aí que você pode colocar, vai ter um valor máximo, ou seja, ele não vai passar de um certo ponto. Por quê? Porque a parábola nos diz isso, ó.
como que seria a parábola disso aqui? Eu não vou nem colocar os pontos, só vou colocar o formato, tá? Vamos supor que seria assim, ó. Ó, aqui é o vértice, gente, ó. E aqui é o y vértice, ó. O que que significa isso? A parábola, ela só vai atingir um valor de y vértice. O maior valor que ela vai atingir é esse, ó. Ela vai atingir outros valorzinhos aqui, ó, tá vendo? Vários outros. Mas o máximo, que é o maior, é o y vértice. Por quê? Porque a parábola, quando chega no y vértice, começa a decrescer. Beleza? Então, por isso que o valor máximo tem a ver com x vértice e y vértice. Como eu quero o valor máximo da área, quem é que está representando a área aqui? É o x ou é o y? É o y. Então, eu calculo o y vértice. Se eu quisesse o valor máximo de x, né, do comprimento, aí eu ia calcular o x vértice, porque o x está representando os comprimentos aqui, ó, base e altura. Beleza? Mas eu estou te perguntando qual é o valor máximo da área. Qual é a área máxima que esse terreno vai assumir? Aí você só vai lá e calcula o y vértice. Tá? Esse tópico aqui do assunto se resume a isso. Calcular x vértice e y vértice. Tá? Em questões contextualizadas. Então, no caso aqui, você vai calcular o y vértice. Ó. Menos delta sobre 4a. Para isso, a gente precisa do delta, né? Então, vamos lá. O delta vai ser b ao quadrado, no caso 144, menos 4 vezes A vezes C. Você já sabe que vai dar 144 ao quadrado, né? 144 ao quadrado. Então, eu vou deixar aqui. O delta vai ser... Deixa eu calcular aqui. 144 vai dar 20.732. 20.732, o delta. Aí, ó. Delta, 20.732, dividido por 4 vezes A. O A é menos 2, né? Ó. Então, ficou menos, né? Que é menos delta. Aqui embaixo ficou menos 8. Então, se eu dividir aqui por 20.736, tá, gente? Eu botei foi 32. 20.736 por 8. Eu vou encontrar 2.592, ó. 2.592. Pronto. Então, esse aí é o maior valor que a área vai atingir, ó. O maior valor que a área vai atingir, dependendo dos valores de x que eu vou substituir, é 2.592 metros quadrados. A área máxima, tá? Ó, vou botar até aqui, ó. AM. A área máxima. Aí, se ele quiser saber qual é o valor de x que gera, né, que encontra essa área máxima, aí você calcula o y vértice. Ou y vértice, não, desculpa, o x vértice. É menos b, menos 144, sobre 2a, né? 2 vezes menos 2. No caso, vai ficar 144, menos 144, dividido por menos 4, que vai dar 36, ó. Então, quer dizer que quando eu troco o x por 36, eu encontro uma área de 2.592, que é a área máxima. Né? Então, o valor que gera a área máxima é o 36. Beleza? Outro método de você encontrar o y vértice sem ser pela fórmula aqui, ó, é você pegar o 36 e substituir aqui na função. Ó. Ou seja, você troca o x por 36. Se você trocar o x aqui por 36, você também vai encontrar esse valor aqui, ó. Beleza? Então, resumindo, esse tópico falando sobre valor máximo e valor mínimo se resume a isso, calcular x vértice e y vértice. Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre essa explicação aí, gente? Alguma dúvida? Deu para entender aí? Pronto.
Bom, pessoal, vamos agora lá para a página 57, 56 e 57, tá? Iniciando o capítulo 3. A gente estudou até agora as funções, né? Quase tudo sobre funções. Vimos como calcular as raízes, calcular o x-vértice e o y-vértice, montar um grafo, né, pelos pontos fundamentais. O que está faltando é a discussão dos sinais da função do segundo grau. Como assim? Essa discussão significa que é para você generalizar, né, os valores de x e y para qualquer número, porque você sabe que você pode substituir o x por infinitos valores. Porém, vai chegar em um certo ponto que se você substituir o x por 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, vai dar sempre um número maior que zero, ou sempre um número menor que zero. Então, isso aqui também é chamado de estudo do sinal, né? Ele é basicamente, gente, umas regrinhas. Então, presta bastante atenção, porque pode ser um pouco confuso, se você não tiver dominado, né? Por exemplo, aqui a gente vai definir duas coisas, o que são mais importantes. É o valor do termo A, né? Você sabe que o A, ele representa se a parábola vai ser crescente ou decrescente. Beleza. E o valor do delta. Você sabe que o delta determina se a função vai ter uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz, né? Então, essas são as coisas mais importantes. Então, vamos considerar aqui, ó, primeiramente, o A maior que zero. O que é o A maior que zero? É o termo A sendo positivo. Se o termo A for positivo, a gente tem que as funções têm a parábola voltada para cima, ou seja, são crescentes, né? E são três tipos, gente, ó. São três tipos. Nesse estudo aqui do sinal, a gente não faz nem o eixo Y, tá? A gente só faz mesmo o eixo X. Ó. Vamos considerar aqui o primeiro exemplo, o delta maior que zero. Delta maior que zero significa delta positivo. Se o delta é positivo, você tem que a parábola ela toca em dois pontos do eixo X, não é? Ó? Nas raízes, beleza? Eu vou dar como exemplo aqui uma função qualquer que a gente encontrou as raízes 1 e 3, tá? Por exemplo, 1 e 3. Observe o seguinte, ó. Abaixo do eixo X, os valores de Y são o quê? Não são negativos? Né? Qualquer valor de Y que está abaixo do eixo X é negativo. Então, eu vou colocar um sinal de menos aqui, ó. Beleza? Aí eu dou uma circuladinha, tá? Ó, só para deixar mais destacado. Então, aqui é um sinal de menos. Por que eu coloquei um menos aqui? Porque qualquer valor de Y, ó, que estiver entre 1 e 3 vai ser negativo. Por exemplo, deixa eu botar aqui essa função para você entender. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Ó. Essa função aqui tem as raízes 1 e 3. Tá? Então, presta atenção. Ó. Se eu trocar o x por 1, como é raiz, o valor de y vai dar zero. Se eu trocar o x por 3, o valor de y vai dar zero. Agora, se eu trocar o x por um valor que está entre 1 e 3, por exemplo, o 2. O 2 não está entre o 1 e o 3? Sim. Se eu trocar o x por 2, ele vai dar negativo. É o que o gráfico está me dizendo. Tá? Então, esse gráfico ele serve para você determinar os valores, se vai ser negativo ou positivo, sem precisar testar. Tá? Mas vamos comprovar. Ó. Se eu trocar o x por 2, vai dar negativo. Ó. Y é igual a 2 ao quadrado. É 4. Menos 4 vezes 2 é menos 8, mais 3, ó. Vai ficar y igual a menos 1. Ó. Realmente deu negativo.
Quando eu troquei o x por 2, o meu y deu negativo. Então, o gráfico ele já está mostrando isso. Entendeu? Agora, ó, a partir do 3, o gráfico começa a crescer, né? Ó. Então, se eu trocar o x por números maiores do que 3, o meu resultado vai ser positivo. Porque valores acima do eixo x são positivos. Tá? Por exemplo, se eu trocar o y por 4, ó, o y não, desculpa, o x por 4. Ó, 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 4 vai dar 16. Ó, mais 3. Ó. Cancela isso com esse. Ó, o y deu 3. Então, o y realmente dá um resultado positivo. Isso porque eu troquei por 4. Se eu trocar por 5, por 6, por 7, vai continuar sendo positivo. Por quê? Porque esses valores são maiores do que 3. Entendeu? Então, sempre vai ser positivo se eu trocar o x por esses números. E o outro valor que vai ser positivo, ó, tá aqui na esquerda, ó. São os valores menores do que 1. Por exemplo, se eu trocar o x por 0, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, vai sobrar só quem? O 3. Também é positivo. Então, se eu trocar o x por menos 1, por menos 2, por menos 3, entendeu? Se a questão te fizer essa pergunta, como é que você vai saber? Você vai ter que substituir todos os números? Não. Você só vai ter que fazer esse estudozinho aqui do sinal, ó. E o que é que ele está nos dizendo, ó? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Ele vai ser sempre assim, tá? Ó, quando o A for maior que 0 e o delta maior que 0. O formato dele vai ser sempre assim. Tem gente que imagina como um roxinho, né? Os olhos e a boca, enfim. Como é que você vai fazer? Você vai fazer 3 estudos para x, ó. Se o x ele for maior do que 3, ó. Observa, o positivo tá onde? Tá maior que 3 e onde? E menor que 1, né? Então, se o x for maior que 3 e se o x for menor do que 1, o que acontece com o y, gente? O y é o quê? Maior que 0. O y, gente, é a representação desse sinalzinho aqui, tá? Ó. Valores de y positivo, valores de y positivo. Se o x for maior que 3, ou ele for menor que menos 1, o y vai dar sempre números positivos. Beleza. Onde que ele vai dar negativo? Se o x estiver entre o 1 e o 3, beleza? Então, o x, ó, vou colocar até assim, ó. O x estando entre o 1 e o 3, o que acontece com o y? O y é negativo, beleza? E se o x for exatamente o 1 e o 3, que são as raízes, se x for 1, aqui é o, tá, gente? Ó. Se x for 1 ou o x for 3, o que acontece com o y? Como eles são as raízes, o y vai dar 0. Pronto. E aí, a gente fez o estudo do sinal da função. Né? A gente definiu todos os valores possíveis para a função. Ó. Quando que o y vai ser positivo? Quando o x for um número maior que 3 ou o x for um número menor que 1. Ponto. Todo número que você substituir para o x, que seja maior que 3 ou menor do que 1, o seu y vai dar um número positivo. Quando que teu y vai dar um número negativo? Quando tu trocar o valor de x por um número que está entre 1 e 3. Por exemplo, 1,1, 1,2, 1,5. Qualquer número entre 1 e 3, o y vai dar negativo. E quando que o y vai dar 0? Quando o x for 1 ou o x for 3. Esses são os 3 casos. Tá? Aí, esse aqui é o primeiro, né? Tem os casos... Aqui é porque tem 2 raízes. Aí tem um caso para uma raiz e para nenhuma. Que são os mais fáceis. Então, eu vou fazer o oposto desse aqui agora, ó. Desse lado. Alguém tem alguma pergunta, gente, até aqui? Posso continuar? Beleza.
Ó, aqui foi o termo A maior que zero, né, positivo, e o delta positivo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, para você observar a semelhança, ó. O termo A agora vai ser menor que zero e o delta vai ser maior que zero. O delta continua igual, ó, nos dois exemplos. Significa que é para ter duas raízes, beleza? Só que o A, que era maior que zero aqui, agora ficou menor que zero, ou seja, o termo A ficou negativo. Se o termo A fica negativo, a tua parábola deixa de ser crescente e se torna decrescente, não é? Aí vamos colocar o mesmo valor, vamos colocar 1 e 3, ó. Olha o que aconteceu, gente. Inverteu, não foi, ó? Presta atenção. Aqui o negativo estava entre o 1 e o 3. Por quê? Porque esse buchinho aqui, né, da função, ele está abaixo do eixo x. Agora, o mesmo buchinho aqui está onde? Está acima do eixo x. Acima do eixo x, os valores de y são positivos. Então, vai inverter os sinais, ó. O positivo vai ficar aqui dentro, porque está acima do eixo x. E os negativos vão ficar aqui fora, ó, que está abaixo do eixo x, ó. Inverteu. O que acontece agora, se eu for fazer o estudozinho aqui, ó? O que vai acontecer? Se o x for menor do que 1, ó. Se o x for menor do que 1, ou o x for maior do que 3, ó. Menor que 1 é para cá, maior que 3 é para lá. Qual é o sinalzinho que está me mostrando aqui, ó? Negativo. Então, quer dizer que o y vai ser negativo, menor que zero. Ó, o y vai ser sempre o que está mostrando no sinal, tá? E esse sinal aqui, ele está no lugar, né, no local de números menores do que 1 e em números maiores do que 3. Por isso que o y é negativo. Aonde que o y vai ser positivo agora? Entre o 1 e o 3, ó, que está aqui a bolinha do positivo. Então, o x entre o 1 e o 3 vai ser positivo. Portanto, o y vai ser maior que zero. Beleza? E por último, quando que o y vai ser zero? Quando o x for igual a 1 ou o x for igual a 3. O y vai ser igual a zero. Observa, gente, que ficou quase igual. Ó. A única coisa que mudou foi esses dois aqui, ó. Esse y aqui trocou de posição com esse, ó. Tá? Então, é só isso que muda. E o que também vai mudar é as raízes, né? Porque nem todas as funções vão ter raízes 3 e 1. Tá? Vai ter infinitas funções com valores diferentes. E aí só o que vai mudar é isso. Né? Você fazer o estudo do sinal é sempre desse jeito. Se a parábola for crescente e se a parábola for decrescente. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Que queira fazer? E aí, gente, ó, eu só fiz para o delta maior que zero. Né? O delta tendo duas raízes, né? Você tem duas raízes. Aí eu vou fazer agora por causa de uma raiz. É mais fácil, tá? É menor, na verdade. Ó, isso aí está na página 57, tá? Essa discussão do sinal, esses quadradinhos rosos aí, ó. Aí eu fiz os dois quadradinhos A, né? O de cima e o de baixo, mostrando a parábola com concavidade voltada para cima, parábola positiva, e a parábola negativa. Agora eu vou fazer os quadradinhos B, né? De cima e de baixo, mostrando quando tem uma raiz apenas. Pode apagar? Tá certo. Então vamos lá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. O A maior que zero e o A menor que zero. Só que o delta não vai ser mais positivo, né?
Porque o delta positivo gera sempre duas raízes. Agora eu vou colocar que o delta vai ser zero. Nas duas, tá? Ó. O delta vai ser zero aqui e o delta vai ser zero aqui. Como que vai funcionar? Se o delta for zero, você só vai ter uma raiz. Então vamos supor, vamos colocar a raiz aí como 2. Tá? Ó, aqui está o teu eixo x. Como a parábola vai ser crescente, ela vai tocar o eixo x em apenas um ponto, que é a raiz, né? Porque o delta é zero. Então vamos colocar aqui como 2. Ó, observa, gente, que essa parábola, ela não cruzou o eixo x, ó. Ela não está, nenhuma parte dela está abaixo do eixo x. Então ela nunca vai assumir valores negativos. Vai assumir apenas valores positivos ou valor igual a zero, né? Que é quando o x for 2, porque o x é a raiz. Então aqui é bem simples, ó. Se os valores de x que você pegar forem menores do que 2, vai dar um y positivo. E se forem maiores do que 2, também vai dar um y positivo. Ou seja, se você trocar o x por qualquer valor, 1, que é menor que 2, 0, menos 1, não importa. 3, 4, 5 vai dar sempre um y positivo. É o que o gráfico está me mostrando. Beleza? Então é bem simples, ó. Só tem duas possibilidades aqui, ó. O seu x ser maior que 2 ou ele ser menor que 2. Tanto faz, ele sendo maior que 2 ou menor que 2, o y vai ser maior que 0. Vai ser sempre positivo. E a outra possibilidade é de o x ser igual a 2. Quando o x é igual a 2, o y é igual a 0. Esse último é sempre assim, porque são as raízes, né? A raiz é quando o y é 0. Então, o último estudozinho aqui nunca muda. Quando você colocar o igual, o y vai ser igual a 0. Beleza? Então, é só isso, ó. Do outro lado, vamos supor agora que seja decrescente, ó. Aí eu acho que até você já conseguiu imaginar. Se for decrescente, vai tocar só em um ponto. Também, né? Porque o delta está sendo zero. Estou considerando o delta sendo zero. Porém, você está observando aqui que esse gráfico ele não passa a parte de cima do eixo x. Então, ele está na parte dos negativos, né? Então, quer dizer que se o x for um número menor do que 2, o y vai ser negativo. E se o x for um número maior do que 2, o y também vai ser negativo. Ou seja, qualquer valor que eu substituir para o x, né, exceto o 2, né, porque o 2 vai dar zero. Qualquer número menor que 2 ou maior que 2 vai dar sempre um resultado negativo. Então, mesma coisa, ó, vou só repetir. Ó. Se o x for maior que 2 ou o x for menor que 2, o que vai acontecer com y? Vai ser negativo. Negativo a gente expressa como menor que zero, tá? Y menor que zero. Todo número menor que zero é negativo. E o último caso é se o x for 2. Se o x for 2, o y é zero. É sempre igual, beleza? Então, ó, mais fácil do que o outro, né? Só tem que fazer duas análises. Então, aqui é quando o delta for zero. O primeiro que a gente fez é quando o delta for maior que zero. Maior que zero vai ficar duas raízes, né? Dois pontinhos no eixo x, igual eu fiz anteriormente. Aqui é com delta igual a zero. E ainda a gente tem o delta menor que zero, que é o quadradinho C aqui da página 57. Quando o delta for menor que zero, é o mais fácil de todos. Por quê? Porque não tem raiz, né? O delta menor que zero não tem nenhuma raiz. Então, ele não vai tocar o teu eixo x em nenhum ponto. Né? Então, quando eu apagar aí, eu vou explicar bem detalhadamente. Dá só mais um tempinho para vocês copiar. Quem estiver copiando, aí eu apago.
Então, vamos lá, pessoal. O último, né? Posso apagar, gente? Beleza. O último é quando o delta for negativo, né? Ou seja, quando ele for menor do que zero. Quando o teu delta for negativo, você não vai ter nenhuma raiz, né? Ó, aqui está o teu eixo X. Como o A é positivo, então ele é crescente, porém ele não toca o eixo X, ó. Fica afastado do eixo X. E aqui é a mesma coisa. Só que é decrescente, então ele fica afastado do eixo X, só que aqui na parte de baixo, né? Então, se ele não toca o eixo X em nenhum ponto, significa o quê? Que ele não tem raízes reais. Ou seja, todos os valores aqui, ó, vão ser positivos, nesse caso, e nesse caso, todos os valores vão ser negativos. Não vai ter nenhum valor zero, tá? A diferença é essa. Porque quando é que o valor dá zero, né? Quando é que o y dá zero? Quando você troca o x pela raiz. Como não tem raiz, não vai ter aquele último estudo do y igual a zero. Né? Então, o que resta dizer? Que aqui o y vai ser maior que zero. Né? Você pode botar assim, ó. Para qualquer x, tá? P barra Q, tá bom? Para não escrever a frase toda, se você quiser colocar, então o y vai ser maior que zero, ou seja, vai ser positivo, para qualquer valor de x. X, qualquer valor que você substituir, vai dar positivo. É o que o gráfico está mostrando. E aqui, o y vai ser negativo, né? Vai ser menor que zero, sempre, ó, para qualquer valor de x. Então, esse aqui é o mais fácil de você analisar, não é? O y vai ser sempre positivo ou ele vai ser sempre negativo, não importando quem seja o valor de x. Beleza? Você pode encontrar, gente, também uma nomenclatura assim, ó. Lá nas suas questões, ó. Y maior que zero. Esse sinalzinho aqui, ó. Um Vzinho com um tracinho, tá? Ó. Isso aqui significa para todo, tá? Na matemática. Ele simboliza a frase para todo. Então, para todo, x. Beleza? Ou assim, ó, para todo x pertencente aos reais. Então, isso aqui é só nomenclatura, ó. Se o y é a mesma coisa do que está dizendo aqui em cima, tá? Ó. Se o y for maior que o y é maior que zero, ou seja, o y é positivo, para todo ou para qualquer x pertencente aos reais, ou seja, para qualquer valor de x, tá? Então, se você ver esse símbolozinho aqui, ele significa isso, para todo, beleza? Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo aí, gente?
Ó, gente, a atividade, essa é a página 50. Primeira atividade, né? Página 50 até a 53, menos a questão 7, tá? Esse aqui é para não fazer, tá? Menos a sétima. E a outra, para diminuir aí o trabalho, mas eu posso mandar a resolução para quem quiser, só me pedir. A outra você faz a página 59 até a 62. 59 até a 62, menos a nona, tá? Menos a questão 9. As outras não são grandes, tá? Porque estou tirando as que dão mais trabalho, ao meu ver, nas maiores. Mas as outras são pequenas, então você vai fazer com facilidade, né? Não vai dar tanto trabalho. Então é isso. Vou fazer a chamada. Alexandre. Presente. Professor, ainda não escrevi, o senhor pode mostrar o quadro de novo? Mostro já, deixa eu só terminar bem aqui. Ana Beatriz. Ana Carolina. Anne. Presente. Emília. Presente. Davi. Presente. Gabriel. Presente. Gabriele. Giovana. Presente. Gisele. Igor. Presente. Isadora. Presente. João Pedro. Jorson. Presente. Luana. E Luna. Presente, professor. Maria Clara. Presente. Maria Fernanda. Presente. Maria Luíse. Maria Vitória. Presente. Misael. Presente. Nicole. Presente. Nivaldo. E a Ingrid. Tchau, professor. Tchau. Ó, as questões são essas. 50, nota aí. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Valeu.